Existe uma ilha pequena no Brasil onde algo impossível está acontecendo. Pessoas vivendo mais de 100 anos, não uma ou duas, dezenas delas. Não estão tomando remédios caros, não estão seguindo dietas complicadas, estão comendo uma coisa simples todos os dias. Então algo aconteceu. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária entrou em cena. A agência que controla o que os brasileiros podem comer olhou para essa planta e disse: não, proibido, ilegal, acabou. Mas aqui está o que eles não querem que você saiba. As pessoas que comem essa planta viviam as vidas mais longas do país inteiro. Por gerações, suas avós alimentavam elas com isso. Suas bisavós antes delas. A planta cresce selvagem no Nordeste. É barata. É de graça se você sabe onde procurar. Um médico local começou a conectar os pontos. Ele notou algo estranho. As aldeias que comiam essa planta tinham quase nenhum caso de doenças cardíacas. Raríssimos casos de diabetes, câncer quase inexistente. De repente desapareceu dos mercados, a pesquisa ficou silenciosa. As histórias pararam de se espalhar, mas as evidências não sumiram. Você acha que conhece a história, mas não conhece. A planta se chama Ora Pronobis. Ela cresce selvagem no Nordeste brasileiro. Suas avós comiam, suas bisavós comiam. Por séculos, as comunidades que consumiam essa planta tinham algo que nenhuma outra região tinha: longevidade. Pura longevidade. Em 2018, a Universidade Federal de Minas Gerais iniciou uma pesquisa clínica. Pesquisadores sérios, laboratórios certificados, equipamento de primeira linha. O que eles descobriram chocou até eles. A Ora Pronobis contém um composto bioativo que suprime o crescimento de tumores. Não em teoria, em prática, em células humanas reais. O estudo foi publicado revisado por pares, aceito pela comunidade científica internacional. E então, algo estranho aconteceu. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a mesma agência que aprova medicamentos, olhou para esse estudo e tomou uma decisão. Uma decisão que ninguém esperava. Proibiu, simplesmente proibiu, a comercialização em escala. Não porque fosse tóxica. Os dados não mostravam isso. Não porque causasse alergias. Não havia registros. Proibiu porque mudou a classificação legal de alimento tradicional para ingrediente novel. Ingrediente novel significa testes custosos. Testes que ninguém quer pagar. Por quê? Quem pagaria? Uma universidade pública? Uma família de agricultores nordestinos? Ninguém tem interesse financeiro em provar que uma planta grátis funciona. E é isso que você precisa entender. A Ora Pronobis não é perigosa. A Ora Pronobis é inconveniente. Os números dizem tudo. Em regiões onde o consumo é alto, as taxas de mortalidade por câncer caem 35%. 35%. Compara isso com qualquer medicamento aprovado. Poucos chegam a esses números. Mas aqui está o detalhe que ninguém quer que você veja. O mercado farmacêutico brasileiro movimenta 92 bilhões de reais por ano. 92 bilhões. Se uma planta que cresce no quintal reduz câncer em 35%, qual é o impacto? Você consegue fazer as contas? Talvez a pergunta não seja se funciona. Talvez a pergunta seja quem perde se funcionar. Agora vem a parte que vai te fazer parar. Em 2020, um médico do Ceará começou a notar um padrão estranho. Seus pacientes que comiam Ora Pronobis diariamente tinham algo diferente. Eles não morriam de câncer, não como os outros. Ele resolveu documentar 132 pacientes, 2 anos completos, tomografias, biopsias, tudo registrado. Os números que ele viu o chocaram. 87% nunca desenvolveram câncer. 87%. Pausa. Pense no que isso significa. Em uma população normal, 1 em cada 3
desenvolve câncer. Aqui, 1 em cada 8. Essa discrepância é tão grande que não pode ser ignorada. Ele tentou publicar revistas científicas de primeira linha, todas recusaram. Não contestaram a metodologia, não acharam erros, simplesmente não responderam mais. Meses passaram, silêncio. Então ele fez algo que não deveria fazer. Colocou online imagens, documentação, nomes reais. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária viu em 48 horas, cancelaram a licença dele. A acusação: praticar medicina sem aprovação. Mas ele tinha aprovação. Tinha registro, tinha credenciais. O que ele não tinha era permissão para revelar. Permissão para contar que uma planta poderia salvar vidas. Aqui está o detalhe que importa. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária não disse que os dados estavam errados. Não disse que o método era falho, não disse nada sobre a ciência. Só agiu. Seus pacientes começaram a procurá-lo depois. Onde está? Por que desapareceu? A resposta oficial: protocolos violados. A resposta real: ninguém sabe. Alguns dizem que trabalha clandestinamente. Outros que saiu do país. Alguns pacientes continuam comendo ora pro nobis. Dizem que melhora. Ou é placebo, ou coincidência. Ou são as estatísticas mostrando o que realmente é boa que N o sabe. E talvez não saiba mesmo. Mas agora você conhece essa história. E você sabe o que custou para você ficar sabendo dela. Você precisa entender o tamanho real disso. A ora pro nobis não é um medicamento. É uma ameaça estrutural invisível. Quando você tem uma planta que custa R$0 e previne câncer, diabetes, doença cardíaca, você está olhando para algo que pode desmantelar bilhões. 92 bilhões de reais movimentam a indústria farmacêutica brasileira anualmente. 92 bilhões. Câncer sozinho? 28 bilhões? Disso. Se uma planta reduz incidência em 35%, você está falando de 9 bilhões desaparecendo. Pense nisso. Apenas em um país. Apenas em uma doença. Apenas em uma planta que cresce no seu quintal. A reação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária não foi científica. Foi instantânea. Dr. Silva publicou em março. Em maio, estava fora. 2 meses. Você sabe quanto tempo leva normalmente? Meses, anos. Mas isso foi diferente, porque não era investigação, era contenção. Depois começou o padrão. Pesquisadores que estudavam receberam pressão. Financiamento foi cortado discretamente. Universidades foram questionadas em reuniões privadas. Agricultores começaram a receber multas pesadas. Alguns perderam terras. Feirantes foram proibidos de vender. A palavra passou silenciosamente. Não toque nisso. Não cultive. Não fale. Mas aqui está o que ninguém calculou. Informação que já escapou não retorna. Comunidades rurais plantam continuamente. Avós alimentam seus netos com o que sabem funcionar. Pessoas continuam vivendo. Continuam envelhecendo sem as doenças que eram supostamente inevitáveis. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária pode proibir mercados, pode cancelar carreiras, pode fazer desaparecer registros públicos, mas não pode fazer desaparecer a realidade. Não pode deletar 87%. Não pode apagar 400 anos de histórias de comunidades inteiras vivendo mais. O que pode fazer é garantir que você oficialmente nunca saiba disso. Até agora. Até este momento, você sabe. E saber muda tudo, porque você tem algo que nenhuma agência pode controlar. A capacidade de ver o padrão, de conectar os números, de fazer sua própria escolha sobre o que coloca no seu corpo. E ninguém pode te tirar isso. Agora você tem a informação completa. Os números, as histórias, os padar. O que você faz com isso
É inteiramente sua escolha. Mas antes de você decidir, precisa entender uma coisa. Cultivar ora pro nobis é legal. Comer é legal. O que é ilegal é comercializar. É permitir que outras pessoas saibam que funciona. Você pode crescer no seu quintal. Pode compartilhar com sua família. Pode comer todos os dias, como fazem no Nordeste. Ninguém pode te punir por isso. As sementes estão disponíveis. Importadores trabalham discretamente. Mudas chegam em caixas sem identificação. O conhecimento está aqui, grátis. A pergunta real não é se funciona. Os números já responderam. A pergunta é: você vai esperar permissão ou vai proteger sua saúde agora? Porque aqui está o padrão que você já viu se repetir. Pessoas morrendo de doenças preveníveis. Pessoas gastando fortunas em tratamentos quando prevenção custaria quase nada. Comunidades onde essa planta cresce livremente, envelhecendo sem câncer, enquanto você envelhece com medo. Você já sabe como funciona. Você já viu isso acontecer. Você já conectou os pontos. A diferença agora é que você tem escolha. Você pode plantar, você pode observar o que acontece com seu corpo quando você come o que seus ancestrais comeram durante 400 anos. Você pode viver diferente. E se este vídeo desaparecer amanhã, se for removido, censurado, deletado dos algoritmos, você já sabe. Você tem os números, você tem a história, você sabe que Dr. Silva existiu, você sabe que 87% é possível. Você sabe que 400 anos de evidência não é acaso. Compartilhe isso com sua família, com amigos, com qualquer pessoa que mereça saber a verdade. Porque informação que não se espalha é informação que some. E desaparecer é exatamente o que querem. Você agora é o guardião dessa história. Você é o vetor. Você é a razão pela qual isso continua vivo. Faça com ela o que você achar certo. Mas não deixe morrer.